3 Libertadores do São Paulo contra 0 do Botafogo. Mas o que importa é o que acontece hoje, dentro das 4 linhas. Botafogo tá com a bola redonda. Qualquer tentativa de bola longa terminava com a posse do Botafogo. Olha como que o Botafogo ocupava o espaço da segunda bola. Por mais que o Arboleda seja o favorito a pegar essa bola aqui pelo alto, ele não tem nenhuma opção muito segura pra jogar essa bola de cabeça. O que intuitivamente parece ser a melhor opção ali, que parece ser o Luiz Gustavo, ele tá sendo marcado de perto pelo Luiz Henrique. Se o Arboleda resolve escorar de cabeça pra ele tá de costas, a bola vai vir quicando meio viva, a meia altura, e ele vai ser apertado pelo Luiz Henrique. Ele tá numa área do campo que é um pesadelo se ele perder a bola pro atacante. Aí o Arboleda sabe disso e acha um pouco imprudente dar a bola nele ali. Aí o que ele decide fazer? Ele direciona uma cabeçada com a bola indo alta pra rolar uma disputa aérea do companheiro dele contra o Almada, que não tem força quase nenhuma no jogo aéreo. O problema foi que o companheiro dele demorou pra interpretar o lance dessa forma e aí a segunda bola ficou de graça pro Botafogo. Aí o São Paulo tentou apertar o Botafogo lá em cima. Olha só, o Calleri pressionando o goleiro, os meias do São Paulo vêm tirando o espaço dos meias do Botafogo e até lá colado na linha lateral do campo tem um São Paulino fechando o espaço do botafoguense. Isso pressiona a saída de bola do Botafogo, mas é justamente essa movimentação que deixa esse buraco imenso aqui na intermediária defensiva. Os defensores do São Paulo estavam muito distantes do meio campo e a área que normalmente vai a segunda bola ali tem vantagem total pro Botafogo. O Rafinha tenta cabecear ela pra algum lugar que o São Paulo ainda tem algum suspiro de vantagem, mas ela fica com o Botafogo e o time carioca consegue avançar pela direita. Dessa vez não deu em nada. Ou seja, o São Paulo, quando avançava o bloco pra pressionar muito a saída do Botafogo, ficava muito espaçado entre defesa, meio campo e ataque, e essa área aqui da segunda bola ficava livre pro Botafogo ganhar. Já quando o São Paulo recuava um pouco esse bloco e marcava no bloco médio, ficava naquela dificuldade que o Arboleda ficou. Aconteceu até mais de uma vez. Teve uma bola longa que o John jogou pra frente e dessa vez o Alan Franco ficou naquele mesmo cenário do Arboleda. Aqui dessa vez parece que ele ficou um pouco sem confiança de dar um passe aqui porque é um passe meio atravessado e perigoso. O Luiz Gustavo tá naquela mesma situação que eu expliquei do Arboleda e ele prefere jogar a bola pra uma área que ele se sente um pouco mais confortável, mas é onde o Botafogo tem vantagem pra segunda bola. O São Paulo tentou de tudo. Numa outra oportunidade que eles já apertaram a saída de bola do Botafogo, eles tentaram não descompactar tanto e a linha defensiva veio mais pra frente. Mas dessa vez a bola veio certinha pro Igor Jesus e num dos cenários que o Botafogo mais gosta, tendo muito campo pela frente pra atacar. O Luiz Henrique fez a especialidade da maioria dos pontas invertidos e driblou pro meio, chamando a atenção da marcação e escancarando o corredor direito pro lateral passar atacando. O Vitinho recebeu, escondeu muito bem a intenção do passe e confundiu o Wellington sobre a trajetória do cruzamento. Ele fingiu cruzar de uma forma que o Wellington se jogou pra entrar na frente da bola e na verdade o que ele pretendia é um passe no Almada, que ele achou no miolo da área, com uma finalização muito perigosa. O argentino chutou pra fora. Sorte do São Paulo. Esse lance aí desse gol perdido começou lá atrás com o Igor Jesus tocando pro Vitinho. O Igor Jesus procurou muito o Vitinho, os dois se deram muito bem nessa partida. O Vitinho deu até uma entrevista há pouco tempo falando que a adaptação dele no Botafogo seria fácil. E cara, a relação dele com o Igor Jesus promete mesmo, hoje foi bonito. A parada era mais ou menos assim. O Igor Jesus saía da referência, vinha buscar o jogo aqui mais longe da grande área e arrastava com ele a marcação de um dos defensores. Isso abriu espaço pra infiltração de algum companheiro dele do ataque. Nesse caso, o Savarino, que já tava entrando ali nas costas do Arboleda, mas a bola ficou coberta e não teve a possibilidade do passe nele. Mas não é só isso, o Botafogo também tem um plano B. O Luiz Henrique também saiu de lá da linha lateral e veio aqui pro corredor central. E com isso ele atrai a marcação do Wellington e escancara o corredor direito pro Vitinho chegar avançando. Olha só, ele conferindo e confirmando pro Vitinho atacar. O Igor Jesus dá uma virada muito boa e agora a dinâmica é ali, dentro da área. O Luiz Henrique e o Savarino vão fazer um X ali, vão trocar de posição e vão obrigar a reorganização dos dois defensores. Não que seja a coisa mais genial do mundo, mas tipo, fazer isso é melhor do que dinâmica nenhuma. Se o Luiz Henrique vai na dele, com um cara acompanhando ele, beleza. Se o Luiz Henrique troca, vai que acontece alguma confusão e ele consegue mais espaço com isso. Dessa vez até rolou. O Luiz Henrique subiu sozinho, enquanto o Arboleda ficou no chão, mas ele não conseguiu a cabeçada. Não chegou a ter finalização nesse lance, mas foi perigoso o suficiente pra torcida toda... tá ligado? Teve um outro lance que a bola quase entrou mesmo, que aí o suspiro da torcida foi legítimo. Foi uma finalização espetacular do Savarino, uma bola na trave maravilhosa que tava totalmente fora do alcance do goleiro. E não foi nem aquela bola que pegou na trave assim, meio saindo, sabe? Que a bola foi mais pra fora do que na trave. Não, pegou na cara dela mesmo e o goleiro tava muito longe de alcançar. Então foi legítimo, foi uma pedrada na trave. Mas se eu te falar que ele mandou mal nesse lance, tu acredita? Nesse ataque o Botafogo tinha pego o São Paulo desprevenido, totalmente desarrumado e chegou num 4 contra 3 na entrada da grande área. Quando o Savarino ameaçou armar pro chute, é aí que ele atraiu mais ainda a marcação do Alan Franco e isso cria uma situação de 3 contra 2 ali, praticamente dentro da área já. A expectativa de gol de um passe dentro da grande área com 3 contra 2
é muito maior do que uma finalização da onde ele quis chutar. O chute foi lindo? Foi lindo. Mas tá entendendo que a decisão dele foi ruim? Uma coisa é a zaga tá arrumada, não tem espaço pra acontecer nada, não tem nenhuma jogada muito promissora pra acontecer, aí ele vai e consegue achar, tirar do bolso uma pedrada na trave. Porra, aí é a coisa mais linda do mundo. Mas a mesma pedrada na trave, num contexto diferente, aí já passa a ser mandar mal. Eu acho que ele deu muito mole. Foi diferente, por exemplo, de uma finalização do Igor Jesus, mais ou menos dali também. Quando o Igor Jesus dominou, uma opção de passe que ele tem é o Marlon Freitas, passando ali pela lateral esquerda da área. Mas visualiza só esse passe. A trajetória da bola tem que fugir do Alan Franco, e o Marlon Freitas vai correr atrás dela pra fazer um cruzamento com a esquerda, meio que evitando a saída pela linha de fundo, e vai ter que ser um passe pra trás. A orientação corporal na hora que ele fosse fazer o cruzamento não ia ser tão boa assim. Ainda mais considerando que o Arboleda ia lá apertar ele. Então tá entendendo que o contexto aí não é aquelas mil maravilhas do mundo, você dá o passe? Aí essa decisão do Igor Jesus foi muito melhor do que a decisão do Savarino, apesar do chute não ter sido tão perigoso quanto, mas também foi bom. A outra chance que eu achei mais perigosa do jogo no primeiro tempo foi com o Luiz Henrique. Ele chegou entrando na grande área pelo corredor interno e teve uma chance muito perigosa pra finalizar. E cara, sabe o que eu acho que pega nesse lance? É parecido com o que rolou lá com o Almada. Tipo assim, beleza, tá na perna ruim dele, mas mano, errar o gol é muito esculacho. Errar o gol não dá. Ele não tá pressionado, não tem ninguém ali no cangote dele pra desequilibrar, pra entrar na frente do chute, não tem nada. O único obstáculo ali, entre aspas, é a perna ruim. Ele jogou muito longe do gol. Enquanto isso, o São Paulo não tava nem se entendendo muito bem dentro de campo, cara. Nessa finalização aí do Luiz Henrique, depois que ele chutou, todo mundo olhou pro Lucas ali e falou: ué, Lucas, o que tá acontecendo? E ele falou: ué, gente. E posso falar, gente, minha opinião, eu não acho que o Lucas deu mole ali, não. Olha só, aqui o Lucas gruda no Luiz Henrique. Quando o Luiz Henrique avança sugerindo passe, ele já tem muita vantagem sobre o Lucas. É a tal da vantagem dinâmica, tá vendo? Ele já tá na frente do Lucas, ele já arrancou e o Lucas reagiu um pouquinho depois dele, ele já tá em vantagem. Na minha visão, quem tem como anular essa vantagem do Luiz Henrique é o Luiz Gustavo. Já deu pra entender qual corredor o Luiz Henrique tá atacando e o Luiz Gustavo tá em condição de chegar abafando e tirando o espaço dele. O risco que ele corre é abrir uma linha de passe pro Igor Jesus, mas o Igor Jesus tá marcado. E olha a linguagem corporal do Vitinho. Ele não vai conseguir dar um passe muito firme, muito forte pra mais longe do que o Luiz Henrique tá. Aqui eu acho que o Lucas realmente tem que ficar fora da área pra marcar um passe pro Marlon Freitas e trocar a marcação com o Luiz Gustavo e deixar que ele feche o caminho do Luiz Henrique. Mas a galera toda ali olhou pro Lucas e ficou meio bolado. Ele só fez... fazer o quê? E aí pro doído que falar nos comentários aqui embaixo: pô, até botafoguense, só analisa coisa do Botafogo. Cara, o São Paulo no primeiro tempo deu uma finalização. E foi essa daí, ó. No segundo tempo, a coisa até que se equilibrou um pouco mais. O Botafogo chegou tentando atacar muito mais pela esquerda do que pela direita, por algum motivo, e parecia que tava faltando perna pro Botafogo em alguns lances. E aí sim que o São Paulo começou a abrir as asinhas, e aí começou a aparecer um projetinho de perigo de vez em quando, aqui e ali. O Lucas deu uma arrancada ali no melhor estilo Lucas pelo corredor central, passou de um, passou de dois e conseguiu criar um cenário muito perigoso, até com uma opção de passe muito clara aqui no Wellington Rato. Mas o Barbosa deu um carrinho perfeito no lance e acabou com o perigo. No outro momento do jogo, o Wellington Rato achou o Caleri atacando as costas da zaga e por muito pouco a bola resvalou na pontinha da unha do dedão do pé esquerdo do Barbosa e ela acabou indo na mão do goleiro. Num cruzamento também desviado, o São Paulo conseguiu uma primeira finalização limpa, de verdade, dentro do gol. Enquanto isso, o Botafogo abaixou a intensidade em relação ao primeiro tempo e também não estava se entendendo em alguns lances. E aí o torcedor botafoguense me corrige aqui embaixo se eu estiver errado, mas é uma parada que tá acompanhando o Botafogo já há mais de ano. No primeiro tempo a equipe é uma e no segundo tempo tá tudo desfacelado. Aí começa aquelas pilhas de que o Botafogo pipoca e aí toma um gol no início do segundo tempo. Putz, achei que o Botafogo ia pipocar de novo. Aí começa esse sentimento, essa parada que vai revisitando a memória do torcedor. Mas sabe o que eu acho? Beleza. Preparação física não é o meu forte. Mas eu acho que isso é programado, cara. Porque, tipo assim, o nível de intensidade que teve no primeiro tempo, volume de jogo, a quantidade de finalização, posse de bola, o calor que o Botafogo botou o São Paulo na roda, pressionou, fez de tudo, não tem como aguentar aquele ritmo o jogo inteiro. Eu acho que é uma coisa programada. Tipo assim, imagina no vestiário: ó, gente, é o seguinte, a gente vai apertar tudo que dá no primeiro tempo, a gente vai mirar fazer 2 gols no primeiro tempo, no mínimo 1, e quando tiver a virada, a gente volta pro segundo tempo com outra formação, com outra postura, respirando um pouco mais e aproveitando o contra-ataque aqui e aproveitando o contra-ataque ali. Isso é totalmente plausível. Só que o que parece que deu errado nesse jogo foi não ter saído gol no primeiro tempo. E aí muda completamente a nossa interpretação. Parece que tipo assim, pô, tá 0-0, mas o Botafogo vai chegar lá. O Botafogo vai chegar lá. Sendo que internamente eles já tratam: putz, gente, nosso plano não deu tanto certo porque a bola não entrou. E olha só como é que o futebol é cruel. Dessa vez foi quase cruel, pra ser justo. A bola é aberta na esquerda e o Michel Araújo precisa avançar, conduzindo ela com velocidade. Porque se ele fizer isso, o São Paulo tá numa situação de 5 contra 4.
o Calleri e o Luciano vão procurar atacar o intervalo da última linha. Intervalo é essa distância que tem entre um defensor e outro. Enquanto isso, esse jogador aqui vai avançar correndo muito, vai chamar a atenção tanto do Vitinho quanto do Bastos. O Vitinho precisa se posicionar de uma forma que ele vai proteger a linha de fundo e o Bastos está diminuindo o intervalo entre ele e o lateral. Só que dessa forma ele também está aumentando o intervalo entre ele e o Barbosa, que é uma zona perigosa pro Luciano avançar. Pois é, e o Barbosa agora vai ter que lidar com esse espaço perigoso pro Luciano avançar. E isso é um efeito dominó. Quando o Barbosa diminuir o espaço do intervalo pro Luciano entrar, ele tá abrindo espaço entre ele e o outro lateral. E quem vai entrar vai ser o Calleri. O cruzamento sai perfeito e o Calleri chega pra finalizar completamente livre na chance mais perigosa do jogo inteiro. Ele pega mal na bola e manda pra fora. Mano, tu tem noção que o Botafogo massacrou o São Paulo no primeiro tempo? E aí no segundo tempo as coisas se equilibraram, sacou? Não foi que o São Paulo reverteu e foi melhor no segundo tempo. Não, as coisas só deram uma equilibradinha no segundo tempo. E a chance mais perigosa do jogo disparado foi do São Paulo enquanto o jogo tava 0 a 0 ainda. Imagina se o São Paulo leva essa vantagem pro Morumbês, que agora tem essa no final. Você, torcedor, apaixonado, com a sua capacidade analítica, deixa aqui embaixo nos comentários a sua previsão pro jogo da volta, que quem sabe a gente não traz a tua previsão aqui pro próximo vídeo, quando ela acontecer. Um abraço!